bem-vindos a mais uma mensagem destas 7 necessidades básicas das crianças que estamos a fazer, baseada no livro com o mesmo nome, de John Drescher. E esta 5ª mensagem fala sobre as crianças precisam de elogios. Então, vou começar por dizer que muitas crianças raramente ouvem um elogio, sendo todavia repreendidas quando falham. Ou seja, é muito mais fácil para nós, como pais, criticarmos, apontarmos o que está errado, do que elogiarmos. É fácil repreender, condenar, culpar as crianças, dar ênfase aos seus defeitos e comportamento desagradável e realçar aquilo que deixaram de fazer em vez de elogiar o que fizeram. Pense no comportamento melhorado e na alegria que provavelmente resultariam as nossas palavras de encorajamento para os nossos filhos se igualássemos ou excedêssemos as críticas. Ou seja, um estudo realizado afirma que são necessárias 4 declarações positivas para apagar os efeitos de uma declaração negativa para a criança. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, como seres humanos e como pais, muito provavelmente, mais facilmente, ou seja, é muito mais fácil observarmos o que está mal feito, o que não fizeram, criticar aquilo que realmente nós vemos como um aspecto negativo, em vez de apostarmos em olhar para aquilo que eles fazem bem. Se nós pensarmos no poder das nossas palavras, vejamos só o que nós podíamos potencializar e o que nós podíamos melhorar no comportamento das nossas crianças se nós pudéssemos focar-nos mais naquilo que eles fazem bem do que naquilo que eles fazem mal. Então, as pessoas raramente mudam quando apontamos as suas falhas. Já pensou nisso? Quando constantemente estamos a apontar as falhas de uma pessoa, raramente isso vai trazer mudança. No máximo vai trazer uma certa raiva, uma certa ira, um certo ressentimento. E isso acontece com as crianças. Mais facilmente elas vão se ressentir do que nos vão amar. É mais fácil promover a mudança através de elogios e encorajamento sinceros do que quando constantemente criticamos. É mais fácil nós, de alguma maneira, promovermos a mudança numa criança quando lhe mostramos e elogiamos quando ela faz bem uma coisa. Por exemplo, na outra mensagem, na mensagem anterior, eu dei um exemplo sobre, por exemplo, o quarto, não é? A criança nunca arruma o quarto. Ora, seria muito mais compensador para nós, já que queremos uma mudança efetiva na criança, elogiarmos quando ela faz algo bem, elogiarmos quando ela arruma ou quando ela mantém o quarto arrumado e limpo, do que se só criticarmos quando o quarto está desarrumado. Num dos exemplos que o livro fala, este livro das 7 necessidades básicas das crianças, o exemplo é realmente o pai diz que passou pelo quarto do filho e viu o quarto do filho arrumado e passou e não disse nada. No trajeto parou e pensou, bem, se o quarto estivesse desarrumado, eu seria a primeira pessoa a dizer ao meu filho que ele tinha o quarto desarrumado e que ele tinha que o arrumar. Uma vez que eu vi o quarto arrumado, eu não disse nada, então eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou lá e vou elogiá-lo por ele manter o quarto arrumado. Ora, isso vai trazer uma sensação muito mais segura e de amor ao nosso filho do que realmente se nós só apontamos o erro e quando eles fazem a coisa bem, o que é que vai acontecer? Eles vão querer fazer as outras coisas ainda melhores porque lhes soube bem o elogio. Então, as palavras de encorajamento de um pai, professor ou amigo, se nós formos a pensar, foram provavelmente aquelas que nos deram autoconfiança e uma boa imagem de nós mesmos. As críticas que nós recebemos são sempre a causa dos nossos problemas de identidade. Elogiar também é uma coisa que nós temos que aprender, é que elogiar porque temos uma má informação, elogiar não estraga a criança. A criança que não recebe um elogio ao fazer uma coisa digna de aplauso é aquela que irá buscá-lo de maneiras menos corretas. Por isso, quando os grupos na escola a elogiarem por mentir ou por roubar, ela procurará naturalmente tornar-se perita nisso. Portanto, se nós não elogiamos os nossos filhos pelas coisas boas que eles fazem, verdadeiramente isso vai trazer um certo peso e um certo ressentimento pelos pais em relação a isso. O que é que vai acontecer? E a maior parte dessas crianças, o que é que elas fazem? Tentam chamar a atenção de outras maneiras. E então, se calhar, quando roubarem, quando mentirem, forem elogiadas por esses grupos nas escolas ou em outros lugares que
que também gostam desse tipo de coisas, aí elas vão tornar-se peritas nessas coisas, porque é onde elas são elogiadas. Se os pais souberem gerir isto do elogio e saberem que o elogio não vai estragar a criança se ele for feito de uma forma correta, vai, pelo contrário, proporcionar que a criança se sinta mais responsável e queira fazer as coisas da forma correta. Eu vou deixar aqui alguns pontos de como elogiar. Elogie o desempenho da criança e não a sua personalidade. Ou seja, em vez de fazer comentários sobre o caráter, o elogio deve reconhecer as tarefas bem feitas, delicadeza com os outros, confiabilidade, honestidade. Os pais devem elogiar o filho por esforçar-se por fazer bem as coisas, mesmo que não tenha tido total sucesso. E o elogio sempre deve apontar para o progresso. O que é que eu quero dizer com isto? O elogio não deve ser sobre o caráter, sobre a personalidade da criança, mas sim sobre as coisas que ela faz bem. O elogio não deve ser tu és um menino bom, porque um menino bom é algo muito geral que diz respeito ao caráter dele. Se nós dissermos, por exemplo, vamos imaginar este cenário, uma viagem, ou, por exemplo, uma pessoa está ao telefone muitas horas, muito tempo, e a criança continuamente está ali impaciente, que quer a atenção dos pais. E a pessoa está ao telefone imenso tempo, numa viagem, algo assim. Depois de desligar o telefone, dizemos à criança: foste um menino muito bom por teres aguentado. Ora, a criança não gostou nada de estar aquele tempo assim. Ela não se vai sentir, ela não vai sentir-se elogiada. Ela vai sentir: tu não percebeste, eu não fui nada bom, até porque a situação não foi nada boa. O que é que vai suceder? E já devemos ter tido essa experiência. Passado um tempo, ou um pouco mais de uns minutos, ela vai criar uma situação em que nós vamos chamar-lhe a atenção e vamos ficar zangados com ela. E ela faz aquilo porque ela não gostou desse elogio que lhe deram: foste um menino bom. Não, eu não fui um menino bom, nem a situação foi boa. Isto é elogiar o caráter. És um menino bom, foste um menino bom. Outra coisa é elogiar a situação em si, elogiar a capacidade que ele teve de resposta, a elogiar a forma como ele agiu. Quando então podemos dizer, vamos imaginar, uma pessoa deixou cair algo ao chão e a criança teve a atitude de pegar e devolver à outra pessoa. Aí eu posso dizer: muito bem, fizeste bem, agiste de uma forma correta. Então isso é um elogio. A criança vai ficar: uau, eu fiz uma coisa boa, então vou fazer outra vez, para ser outra vez elogiado. E vou fazer outra vez, porque eu quero ser elogiado. Então as crianças sempre trabalham dessa forma. Quando elas sentem que são elogiadas, isso significa que elas são aprovadas num comportamento que elas tiveram. E também devemos elogiá-los mesmo quando eles não vencem. Devemos elogiá-los porque eles tentaram, devemos elogiá-los porque eles esforçaram-se para fazer bem as coisas, mesmo que não tenham tido total sucesso. Segundo ponto de como elogiar: elogia aquilo que é responsabilidade da criança e não o que não depende dela. É muito importante esta parte. Por exemplo, não depende da criança ter um cabelo bonito ou ter os olhos azuis. Elogiá-la por essas coisas pode torná-la orgulhosa e presunçosa. Veja isto: se eu vou elogiar o meu filho: tens uns olhos lindos, isso é algo que a criança não pode fazer nada para mudar esse aspecto. Isso é um aspecto físico que ela não tem nada que possa fazer, não é nada a responsabilidade da criança. Ora, o que é que vai acontecer? Muitas vezes eu digo que ela tem uns olhos bonitos e isso vai trazê-la, vai levá-la a tornar-se uma pessoa presunçosa e orgulhosa. Pelo contrário, o que é que nós devemos fazer? Devemos elogiar aquilo que é responsabilidade dela, ou seja, elogiar os filhos pelos atos de bondade e generosidade. Quando eles têm atos de bondade e de generosidade, aí nós devemos elogiá-los, e isso não vai fazer com que eles se tornem mais orgulhosos, porque eles precisam dessa aprovação para que possam sentir-se valorizados, e eles responderão à apreciação genuína com um bom comportamento. Ou seja, se eu elogio os lindos olhos dos meus filhos, o lindo cabelo dos meus filhos, isso não vai trazer, não estou a dizer que nunca pode elogiar isso, porque claramente nós amamos os nossos filhos e amamos em tudo e elogiamos tudo. No entanto, o que eu quero dizer é: não reforce os elogios a uma coisa que não depende deles, até porque se tiver mais do que um filho, como eu falei noutras mensagens, se eu vou elogiar os lindos olhos azuis, então os olhos castanhos ficará
a pensar que não é amado porque não tem os olhos azuis. Então, não vamos elogiar aquilo que não depende da criança, mas vamos elogiar o comportamento que a criança teve, em que ela teve que tomar uma decisão para poder realmente agir de uma forma correta. Ora, isso vai fazer com que ela queira fazer as coisas sempre bem e vai levar a um bom comportamento. Também, lembre-se disto, reconheça que o elogio é especialmente necessário por parte das pessoas que são importantes para a criança. No mundo infantil, os pais são a pessoa mais importante que ela tem. Logo, é dessas pessoas que ela quer ouvir os elogios, porque o mundo da criança é um mundo pequeno. Os pais são o centro desse mundo. Quando os pais elogiam o filho, ele sente-se seguro e sente-se amado. Também, quarto ponto de como elogiar, elogie com sinceridade. A criança sabe quando você é sincero, porque ela não pode ser enganada, não é? Qualquer um de nós já teve essa experiência. Elas são sinceras e exigem de nós a sinceridade. Elas sabem quando estão a ser enganadas. Então, também, quinto ponto, elogie a criança pelo que ela fizer por iniciativa própria. Fazer algo digno de aplauso, sem ninguém mandar, merece um encorajamento especial, verdade? E isso vai levar a uma autoconfiança ainda maior. As atitudes, assim como os sucessos, são dignos de elogio. Elogiar uma criança que tentou, mas perdeu, também deve ser elogiada, porque isso dá-lhe coragem para continuar a arriscar e vai dar motivação para os tempos difíceis que toda a pessoa tem que enfrentar, verdade? Não elogie só quando ele ganha o jogo, elogie quando ele tentou, quando ele fez o máximo que pôde para ganhar o jogo. Mesmo que não tenha sido vitorioso, elogie pela tentativa, elogie porque ele esforçou-se, elogie o esforço e não apenas a vitória. Se quando a criança ganha, nós fazemos uma grande festa, mas quando ela perde, nós tratamos de uma forma injusta ou de uma forma, pronto, perdeste. Agora, podemos elogiar porque tu ao menos tentaste, porque tu ao menos esforçaste. E também é digno de elogio, também é digno de aplauso aquela pessoa e aquela criança, neste caso, que ela tenta, que ela esforça para fazer o melhor. Isso vai dar-lhe incentivo para que da próxima vez as coisas possam correr ainda melhor e ela possa se esforçar ainda mais. Se ela tem e falar um ponto fraco dos pais, que é realmente a parte da escola. Se ela tem um teste mais fraco, em vez de dizer tiveste negativo outra vez, estou farto de ti, vai estudar, se calhar o melhor é dizer-lhe esforça-te. Elogiar pelo esforço. Ela esforçou-se, ainda não conseguiu, vamos elogiar o esforço. Estás a esforçar-te e esse esforço vai ser recompensado. Vamos continuar, vamos tentar, não desistas. De certeza que a vitória chegará quando ela realmente sentir que, apesar das coisas menos boas, das menos vitórias que possa ter, continua a ser elogiada e continua a ser incentivada. Lembre-se, não vou elogiar, uau, tiveste uma boa nota, uma má nota, que bom. Não é esse elogio, mas é o elogio da atitude da criança, por ela se ter esforçado. Se ela não se esforçou, é uma boa oportunidade para dizer esforça-te. Esforça-te, como diz a palavra de Deus, e tem muito bom ânimo. Anima-te, fortalece-te, porque tu vais vencer, tu vais conseguir. São mais importantes essas palavras, esses elogios, até de recordarmos outros momentos em que também correu menos bem, mas que nos esforçámos e conseguimos. E isso vai trazer confiança aos nossos filhos. E também tenha em mente que quanto mais cedo for feito o elogio, melhor. Não diga, depois eu elogio quando... Olha, por exemplo, não diga, eu elogio quando chegar a casa, ou a criança já dorme, eu elogio amanhã. Não perca a oportunidade. Quando há algo que é merecedor de um aplauso, que é merecedor de um elogio, faça-o na hora. Não deixe para depois. Porque depois poderá acontecer uma coisa menos boa que já vai impedir aquele elogio e que realmente vai fazer com que a criança sinta que aquilo que ela fez bem não foi recompensado, não foi visto, e então quando acontecer uma coisa menos boa você já não vai querer dizer esse elogio e entramos num ciclo vicioso em que verdadeiramente nós devemos também ter a oportunidade de elogiar. Não esquecendo, claro, e por isso é que estas 7 necessidades básicas da criança é tão amplo, porque a criança também precisa de disciplina, a criança também precisa de que as coisas não estejam sempre conforme ela quer, a criança também precisa de educação, de regras, de limites, mas também precisa de elogios. Então não deixe de elogiar a sua criança.
E, último ponto, lembre-se de que a atitude dos pais é tão importante quanto as suas palavras de incentivo. A maneira como um pai para o que está a fazer para ouvir o seu filho, a maneira como participa do sucesso ou do fracasso dele, o tom de voz com que fala com ele, tudo isso vai criar uma atmosfera que anima ou desanima a criança. Então lembre-se disto, os elogios são de suma importância na vida dos nossos filhos. Não é algo que não é algo que leva a envaidecer-se, ou seja, os elogios não devem se focar num ponto em que a criança se envaideça, mas no sentido de podermos dar força, levar a criança a sentir que tem valor e que os seus esforços são recompensados. Não se esqueça disto, a sua criança também precisa de elogios. A sua criança também precisa que você elogie o esforço que ela faz, mesmo que não saia vitoriosa. Não perca uma oportunidade de poder elogiar o seu filho e de levá-lo um pouco mais rumo à vitória e rumo ao propósito que Deus já determinou para ele. Estamos a caminhar para o fim destas 7 necessidades básicas da criança. Amanhã falaremos das crianças precisam de disciplina, é o nosso 6º e penúltimo ponto, até chegarmos então ao 7º, que será as crianças precisam de Deus. Deus o abençoe. Comece hoje mesmo a praticar tudo aquilo que tem aprendido nestes dias, elogie o seu filho, tome essa responsabilidade de criar uma atmosfera em sua casa, de também criar tempo e disponibilidade para estar com ele e saiba que isso fará a diferença no futuro. Deus o abençoe, vemo-nos amanhã. Obrigada por estar desse lado comigo nesta maratona, nesta série de 7 dias.